Olá, meu nome é Eliezer, eu trabalho na equipe de capacitação da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e vou falar sobre o Moodle. A universidade ela possibilita o uso de salas de aulas virtuais a todos os docentes da instituição. E atualmente existem 3 ambientes Moodle: o Moodle EAD para os cursos à distância, o Moodle presencial para os cursos de graduação, de pós-graduação, de ensino médio da instituição e o Moodle Capacitação, que é utilizado para a formação continuada em tecnologias educacionais. Ao exportar uma disciplina, ao criar uma disciplina no ambiente Moodle, o professor poderá organizar as suas disciplinas, ele vai visualizá-las no painel de navegação. As disciplinas mais acessadas recentemente, todas as suas disciplinas. Se ele tem apenas uma disciplina, vai aparecer apenas uma disciplina, Mas todas as disciplinas em que ele exporta para o portal ou que ele tem acesso, elas serão listadas nesse painel. E esse painel é apresentado ao aluno. Nessa versão atual do Moodle, existe a opção de se carregar uma imagem aqui para deixar mais atrativa a disciplina ao aluno, de mais fácil localização. Quando o professor não carrega uma imagem para o painel, o Moodle coloca automaticamente um painel aleatório nessa disciplina, mas o professor poderá colocar o painel que ele desejar. No meu caso aqui, eu tenho todas as disciplinas às quais eu tenho acesso dentro do ambiente Moodle Capacitação, que são as minhas disciplinas, as disciplinas ministradas pelos meus colegas e as disciplinas desenvolvidas pelos alunos que fazem o curso de capacitação no ambiente Moodle, tá? Que são as disciplinas testes. Quando o professor, então, ele exporta, cria por primeira vez uma disciplina, essa disciplina, ela aparece configurada, semelhante a essa disciplina aqui, no formato semanal, As semanas, as sessões aqui são organizadas no formato semanal, com a data na qual a disciplina foi criada. Mas o professor poderá modificar esse formato de apresentação da disciplina. Ele poderá, por exemplo, optar pelo formato de tópicos ou optar pelo formato de grade, E poderá renomear cada uma dessas sessões aqui. Nesse formato de grade, aconselhamos que o professor, da mesma forma como ele tem a opção lá de colocar uma imagem aqui no painel, que ele no formato de grade, ele coloque uma imagem em cada uma das sessões da disciplina, E uma sessão da disciplina poderá se referir a uma aula, Ou a uma unidade, Como o professor desejar desenvolver o conteúdo da sua disciplina. Nesse aqui as sessões já estão com uma imagem. Note que fica mais interessante e remete ao conteúdo desenvolvido em cada uma dessas sessões aqui. Então, se o professor deseja alterar o formato da disciplina, basta ele vir aqui nessa engrenagem, e editar as configurações da disciplina e alterar esse formato. Tá? Se ele clicar aqui, por exemplo, ele vai vir aqui, para a página de configurações do layout de apresentação da disciplina, poderá carregar uma imagem aqui, que vai aparecer lá no painel do curso, ou vir aqui em formato e alterar esse formato, para tópicos, para grade, como ele desejar. Tá? No meu caso aqui eu não vou fazer porque eu já demonstrei para vocês as opções. Ao ativar a edição da disciplina, ele poderá adicionar blocos a essa disciplina, como calendário, como resumo do curso, algumas informações que ele queira disponibilizar aos alunos, não é? E ele está aí nesse formato com a edição ativada, com essa funcionalidade ativada, ele poderá dar início ao desenvolvimento do conteúdo. Ele pode também renomear a sessão por aqui, Ele pode pegar aqui, renomear a sessão, ok? Tá? Pode colocar uma data, para essa sessão aqui, tá?
dar um enter e pronto, já renomeou. Ele pode ocultar essa sessão enquanto ele está desenvolvendo. Suponhamos que ele abriu a disciplina, os alunos já estão acessando a disciplina, mas ele está desenvolvendo uma sessão que ele não quer que o aluno veja. Ele pode esconder essa sessão, essa semana, né? Ó, ocultando aqui, e vai desenvolver o conteúdo. Quando estiver pronta a sessão, quando o conteúdo estiver pronto, ele poderá exibir a sessão aos alunos, não é? E ele também poderá excluir, digamos, eu fiz, não gostei, eu fiz outra, vou excluir essa semana, não quero mais essa sessão. Ele pode excluir sessões, como ele também poderá adicionar. Aqui também ele tem, este link que permite que ele adicione atividades ou recursos à disciplina, né? Então, eu vou pedir aqui todos os recursos, aqui eu tenho todos os recursos, todos os recursos e atividades que o Moodle me disponibiliza para construir a disciplina, para elaborar. E eu não vou apenas carregar arquivos para a disciplina, eu posso desenvolver conteúdos numa página do Moodle, eu posso desenvolver conteúdos no livro do Moodle, né? Eu posso fazer uma prova, um teste, né, dentro do ambiente, com questões que o próprio ambiente me disponibiliza para que eu edite e apresente essas questões, tá? Eu posso favoritar aquilo que eu mais uso dentro de uma aba específica, clicando na estrelinha, né? No que eu clico numa atividade ou um recurso aqui, deixa eu pegar todos aqui, né? Vou botar essa ferramenta externa aqui. Se eu clico aqui na estrelinha, ela automaticamente vem para cá, né? Ela vem aqui para dentro dos meus favoritos, ok? E eu também posso acessar só as atividades que o Moodle me possibilita usar, como também apenas os recursos, né? Os recursos, eles servem para o desenvolvimento de conteúdo hipermediático dentro dessa disciplina, tá? Então, eu posso desenvolver fora e carregar para o ambiente, ou posso desenvolver dentro do próprio ambiente. E as atividades, elas servem para que eu proponha exercícios, atividades de fixação de conteúdo, de avaliação, de diagnóstico, uma infinidade de atividades que podem ser utilizadas aqui pelo professor. Agora, então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, algumas disciplinas já desenvolvidas. Por exemplo, aqui, então, eu tenho uma disciplina, né, desenvolvida. Notem que eu posso carregar uma imagem para essa disciplina, eu posso colorir o meu texto, eu posso escrever o texto na disciplina, posso usar aqui uma atividade fórum para avisos, posso incluir uma atividade para fazer diagnóstico do perfil do meu aluno, eu posso carregar arquivos para esse ambiente, eu posso propor aqui atividades de interação síncrona com o aluno, online com esse aluno, posso organizá-las, né, numa sequência de videoconferências, né? Elas podem ficar marcadas no meu calendário, todas as atividades eu posso vincular no calendário. Eu posso, nesse caso aqui, eu tenho uma disciplina organizada por módulos, que eu posso renomeá-los, né? Escrever, posso definir o tamanho da fonte, posso colocar em cada sessão uma imagem, né, para deixar essa sessão da disciplina mais atrativa. Poderia renomear cada um desses módulos por aula 1, aula 2, aula 3, como o professor preferir. E ele pode utilizar vários tipos de recursos, ele pode carregar aqui vídeos, né, para dentro da disciplina, arquivos, propor tarefas, atividades diversas dentro dessa disciplina, organizar a disciplina numa sequência lógica, didática. O importante, assim, que cada sessão da disciplina ou cada aula da disciplina, o nome é o professor que escolhe, né? Ela tem uma sequência didática lógica de apresentação de conteúdo, de interação, seja ela síncrona ou assíncrona, como o fórum, por exemplo, que permite interação entre os alunos, né?
e atividades de verificação desse conhecimento ou de fixação desse conhecimento. Então, eu posso organizar todas as sessões numa sequência lógica, que fique atrativa para o aluno, né? Então, o ambiente, ele te permite isso. Aqui eu tenho outra disciplina também, né? Veja aqui, ó, além dos blocos padronizados pelo Moodle, o professor pode inserir o seu bloco, criar o seu bloco com a síntese dos conteúdos. No nosso caso aqui, estamos numa disciplina de capacitação, né? Mas assim, ó, o professor pode lançar mão de toda a sua criatividade de produção dentro desse ambiente virtual. Ele pode habilitar o progresso de conclusão da disciplina. Habilitando esse progresso de conclusão, ele vai permitir que o aluno acompanhe o seu progresso na disciplina e ele também, ao tirar um relatório, poderá ver como os alunos estão progredindo nessa disciplina. Note que ao habilitar o progresso de conclusão, o Moodle, o sistema permite que se coloquem caixinhas para cada recurso e cada atividade. O professor não precisa colocar em todos, pode colocar em algumas atividades, ou pode colocar em todas as atividades e todos os recursos, por exemplo, não é? Ó, e o aluno aqui, ele ao ver um conteúdo, ele vai marcar como feito, como concluído. E aí, quando ele abre a página, ele tem esse acompanhamento. Ah, eu parei aqui, então agora o próximo é esse aqui. O professor, inclusive, pode combinar restrições, né? Pode fazer uma infinidade de configurações que conduz à aprendizagem do aluno, que vai potencializar essa aprendizagem do aluno, né? Que pode direcionar o estudo do aluno, né? Então, usando aqui também, ó, algum recurso para, por exemplo, construir uma página de conteúdos, ó, não necessariamente construir fora e carregar para o ambiente, ele pode desenvolver o conteúdo dentro da própria disciplina, né? Então, isso se torna, assim, mais versátil para o professor. Organizar o seu conteúdo, não usar apenas o Moodle, a disciplina como um repositório, mas como um ambiente de interação com esse aluno. Aqui, ó, pode desenvolver, por exemplo, aqui, usar o recurso livro, né, ó, para desenvolver conteúdos, ó. Desenvolve páginas de conteúdo com índice de navegação, que o aluno vai navegar ou por aqui, né, ele vai interagir com esse conteúdo por aqui, ou ele poderá navegar diretamente aqui, ó, tá? E veja que eu posso carregar imagem, posso carregar vídeo para dentro desses recursos de desenvolvimento de conteúdo, posso fazer links internos e externos de materiais, né? Veja que existem vários links, ó, que o aluno vai clicar e ele vai abrir. Tá? Além disso, né, algo muito importante que o Moodle permite é a organização do livro de notas e a vinculação das atividades a este livro de notas. Então, o professor pode exportar o livro de notas do portal do professor, né? E ó, aqui ele tem a configuração do livro de notas, todas as atividades organizadas, né, da primeira avaliação, que equivale ao primeiro bimestre, da segunda avaliação, que equivale ao segundo bimestre, e toda essa nota aqui compõe a nota do semestre, né? Então, o professor pode vincular as atividades tanto na primeira avaliação, ele vai ter um rol de atividades vinculadas na primeira avaliação, um rol de atividades vinculadas à segunda avaliação, ele poderá definir pesos, né, diferentes para essas atividades. As atividades mais complexas, ele poderá dar um peso maior, né? Lembrando que se ele trabalhar na coluna pesos, é importante que esse somatório da primeira avaliação feche em 10 e que o somatório da segunda avaliação feche em 10 também. Depois de finalizado o semestre, ele vai exportar essas notas de volta para o portal do professor, né?
Tá? Tudo isso a gente ensina a fazer na capacitação sobre o Moodle, né? E aqui temos também o exame, né? Então, veja que o livro de notas ele é todo organizado e o aluno pode visualizar as suas notas. Então, isso dá uma transparência para o trabalho didático do professor. Temos aqui também, por exemplo, ó, vou exemplificar, né, a atividade questionário, que é uma atividade que serve muito, é muito adequada para provas, né, que é uma grande... Às vezes eu posso colocar uma prova no Moodle, como é que eu faço, etc. Sim, né, o professor pode utilizar a atividade questionário para configurar diferentes tipos de questões, né? Então, vou mostrar aqui para vocês uma visualização desse questionário aqui, que tem vários tipos de questões. O professor pode definir quantas tentativas o aluno poderá fazer para responder o questionário. No caso aqui, é um questionário meramente demonstrativo, né? Apenas para ilustrarmos os diferentes tipos de questões que podem ser configuradas no Moodle. No caso aqui, essa questão é uma questão de arrastar e soltar, né? Que o aluno terá que pegar aqui, arrastar e completar as lacunas que faltam aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui no caso é uma questão de inglês. Aqui eu posso trabalhar uma imagem, editar uma imagem e posso pedir ao aluno que ele complete aqui os campos, né? Carregando aqui, definindo, né? Eu tô só fazendo uma ilustração, né? Não é meu objetivo aqui acertar a questão, né? Mas apenas demonstrar os tipos de questões. Aqui é uma questão também, né? De arrastar e soltar na imagem, não, é um diagrama, né? É uma questão de raciocínio lógico que o aluno depois vai ter que completar aqui, né? Aqui também ele arrasta aqui para imagem, né? Tá? Aqui outra questão, né, que eu posso colocar aqui, que é uma orientação, no caso eu vou ter uma sequência de questões verdadeiras e falsas sobre uma determinada afirmação. Então, eu posso colocar a afirmação e depois as questões de verdadeiro ou falso na sequência. Aqui outra questão com uma imagem, né, que eu também posso utilizar para verdadeiro ou falso, ok? Aqui uma questão assim, ó, para demonstrar que eu posso escrever um grande texto, uma questão dissertativa, que eu apresento fragmentos de textos e peço para o aluno discorrer a respeito, né? Então, aqui ilustrando isso. Também posso ter uma questão dissertativa na qual o aluno responde e também carrega um arquivo. Eu posso pedir algo para ele fazer e carregar também, tá? Então, existem, ó, aqui é o exemplo, ó. O aluno tanto pode responder na caixa de texto, quanto carregar a sua resposta, desenvolver num arquivo, por exemplo, uma sentença matemática, alguma coisa, ou um desenho, um esquema, né? Ele poderá fazer e carregar aqui, um mapa mental, por exemplo, poderá desenvolver e carregar aqui para responder a questão dissertativa. Posso usar a questão dissertativa para traduções, né, para resenhas também, ó, então aqui, ó, várias questões dissertativas, ó, tá? Essa aqui, no caso, é uma questão que está pedindo aqui, né, que pede que os alunos acessem esses conteúdos aqui, né, desenvolvam um conteúdo, né, depois salvem e enviem o arquivo ou a imagem aqui. Tá, ó. Tá? Aqui, por exemplo, são caixas suspensas, que o aluno precisa escolher qual a palavra que completa adequadamente essa lacuna, ó. Então, fica um formato bem interessante para o aluno responder a questão, ó. Tá? Outra questão aqui. Ó, aqui outro exemplo também de múltipla escolha, existem várias possibilidades, né, de se editar uma questão de múltipla escolha dentro do Moodle, tá? Aqui para mostrar que é possível colocar nas alternativas uma sentença matemática, né, não é apenas texto que eu posso utilizar. Aqui outra questão de múltipla escolha também, né, que eu posso utilizar o verdadeiro e falso dessa maneira. Aqui uma questão de associação, né? E o que a gente orienta nessa questão é que
o texto maior fique na coluna em que eu escrevo e a opção do aluno um texto menor aqui, né, na caixa suspensa, né, fica visivelmente mais agradável, tá? Mas é uma questão de associação, que eu posso fazer associação entre conceitos, né, e também, ou aqui é outra de associação, do qual eu tenho uma imagem ali, ó, para identificar, ok? Aqui posso usar a associação para ordenar uma sequência de eventos também, ó. Então, aqui são possibilidades. O calculado, que eu posso apresentar, pedir que o aluno faça o cálculo manualmente e digite a resposta. Então, essa aqui é uma questão assim, para o aluno responder a questão aqui, ó, tá? É o calculado. Ó, aqui outra questão também, que eu tenho um problema matemático e o aluno precisa pensar na resposta e colocar aqui, tá? Aqui também. Ó, aqui outra de calculado, aqui já é uma questão de resposta curta, né? Que eu também posso usar para o calculado, por exemplo, também posso usar esse tipo de questão, tá? As configurações são diferentes, apenas isso, tá? O método de configurar dentro do Moodle é um pouquinho diferente, tá? Aqui uma questão de resposta curta, em que eu apresento uma imagem e a pessoa o aluno terá que identificar, né? Por exemplo, nesse caso aqui, né? Tem que identificar que tipo de escala de mapa é esse, né? Aqui também, ok? E essa aqui é uma resposta embutida que o aluno escreve aqui, ele terá que escrever, ó, tá? Em vez de arrastar e soltar para completar o texto, ele vai escrever, tá? Ele vai escrever aqui nas caixinhas uma dessas opções aqui para completar o sentido do texto. Então, a atividade questionário, ela tem uma infinidade de tipos de questões que vocês podem, até mesmo numa atividade de avaliação, serem criativos com os tipos de questões que o Moodle possibilita, colocando imagem, colocando fórmulas, cálculos, né, questões dissertativas, né, de resposta mais extensa, de uma resposta mais curta. Então, são infinitas as possibilidades, tá? Aonde que vocês encontram os cursos de capacitação sobre o Moodle, né? Dentro da página da Educação à Distância, né? Dentro de Coordenadoria de Tecnologia Educacional, vocês aqui, então, têm o link para as capacitações, aqui já tem o link para o Moodle, tá? Aí, aqui vocês têm, ó, a seção de cursos de capacitação. No momento não estamos em fase de planejamento, não temos nenhum aberto, mas nós temos alguns cursos online que ficam sempre abertos, né? A gente sempre abre esses cursos no final do ano e aqui está a página dos cursos, tá? E nessa página aqui que vocês vão encontrar, né, as orientações de como acessar, como se inscrever em cada um desses cursos, né? Tá? E na página inicial da universidade, né, pelo acesso rápido aqui, na parte de servidores, vocês também podem ter acesso aqui aos ambientes Moodle, tá? Clicando aqui nesse link, vocês serão direcionados aqui, certamente vão utilizar o Moodle presencial. Bom, desejo boas-vindas a todos vocês e ficamos à disposição na Coordenadoria de Tecnologia Educacional, na equipe de capacitações, para auxiliá-los no que for necessário. Boas-vindas a todos, um grande abraço.